Bom dia, sétimo ano, tudo bom? A gente vai começar a ver hoje o capítulo de porcentagem, tá? Então, a porcentagem, ela está muito ligada à parte de fração, à parte fracionária. É comum a gente ouvir no nosso dia a dia algumas frases que contenham porcentagem, né? Como alguma coisa relacionada a juros, na parte de estatística, quando a gente vê alguns dados do governo. Então, volta e meia a gente escuta, mesmo que não seja de um assunto que a gente domine ainda, mas a gente escuta uma coisa que a gente está acostumado a ouvir. Sempre alguém falando alguma coisa com porcentagem. A porcentagem, ela está muito associada à fração. Então, eu fiz aqui, olha, igual o exemplo do livro de vocês, lá na página 98, peguei um quadrado grande e dividi em 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, 25 quadradinhos são azuis. Então, olha, 25 quadradinhos são azuis em um total de 100. Então, 25 é o que eu pintei e o total que está embaixo é o 100. Isso aqui representa 25%, porque esse símbolo de porcentagem aqui, símbolo de porcentagem, o porcento, ele está associado ao 100 aqui embaixo, ó, porcento. 25 por, ele está sobre 100, 25%. Então, e se eu fosse falar dos quadradinhos que não foram pintados? 25 foram pintados. Esses outros aqui, olha, não foram pintados. Ele representa 75 sobre 100. 75 quadradinhos não foram pintados, num total de 100. Isso aqui representa 75%. Uma outra forma de eu representar tanto esse 25 quanto esse 75 é eu dividir. Se eu dividir 25 sobre 100, dá 0,25. Se eu dividir 75 sobre 100, dá 0,75. Então, esses números decimais também representam porcentagem, ok? E uma observação, se eu somar esse 25 e esse 75, se eu somar os dois, eu tenho 100%. Porque sempre quando eu falo de um total, de uma coisa no total, eu falo de 100% daquela coisa, ok? Se eu estou falando de um pouquinho a mais ou de um pouquinho a menos, a 110%, é porque eu tive algum aumento dentro de um valor. 98%, eu tive algum desconto dentro de algum valor. E isso a gente vai ver daqui a pouco lá em acréscimos e descontos, ok? E como é que eu represento uma fração qualquer na forma de porcentagem? Então, eu tenho aqui 3/4 e eu quero representar ela na forma de porcentagem. É só eu dividir o numerador pelo denominador. É só eu dividir 3 por 4. Se eu fizer a divisão, 3 por 4, 3 não dá para dividir por 4. Acrescento aqui um zero com vírgula. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, para chegar até 32. Acrescento mais um zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, essa fração aqui é 0,75. Colocando em forma de uma fração sobre 100, é 75 sobre 100. É só a gente lembrar lá de números decimais. Se eu tenho aqui duas casas decimais, eu vou acrescentar 2 zeros nessa minha fração. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho aqui 2 dividido por 3. Não dá. Acrescento um zero, acrescento um zero. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, resta 2. Acrescento um zero, vai dar 6. E assim vai ser, ó, sucessivamente. Então, aqui é 0,666 reticências. Como é que eu represento isso? Em uma forma de números, de porcentagem. Aqui, ó, é 75%.
67%. Se eu andar 2 casinhas, é o que eu sempre vou fazer, andar 2 casinhas, vai ficar 66,6%. É claro que vai ser 66,666 e reticências. Então, a gente vai ter que fazer um arredondamento. Vai ser 66,67%. Ano passado, se eu não me engano, a gente estudou um pouco sobre arredondamento, ou se foi esse ano mesmo. Mas não tem problema, ó. Partiu de 5, é só acrescentar na segunda casinha uma unidade, aí eu não preciso colocar essas reticências, ok? E para eu transformar uma porcentagem na forma de fração? É simples. 50% é 50 sobre 100. Aí eu vou simplificar essa fração, coisa que a gente já faz constantemente, né? A gente fez muito isso lá nas multiplicações, somas de fração, a gente sempre simplificava o resultado. Aqui eu posso dividir por 50, tanto em cima quanto embaixo. 50 dividido por 50 dá 1. 100 dividido por 50 dá 2. Então, essa porcentagem na forma de fração é essa fração aqui. A mesma coisa aqui, ó. 12,5 em forma de fração é 12,5 sobre 100. Só que aqui, ó, eu não posso ter no numerador um número decimal. Então, para eu andar com uma vírgula aqui, com a vírgula numa casinha, eu acrescento um zero embaixo. Então, vai ficar 125 sem a vírgula e embaixo eu coloco mais um zero, né? Ó, andei uma casinha com a vírgula, acrescentei um zero aqui. E agora eu vou simplificar a minha fração. Essa fração eu posso simplificar pelo 125 mesmo. 125 dividido por 125, 1. 1000 dividido por 125, 8. Então, essa fração 1/8 é o que representa essa porcentagem. Nós temos aqui agora alguns probleminhas que envolvem o cálculo de porcentagem, tá? Esses probleminhas estão na página 101 e eu já coloquei os da página 103 logo em seguida. Então, tá assim, lá na página 101. Daniel gastou R$800 numa loja, onde tudo tinha 5% de desconto. Eu acho que essa pergunta foi até um pouco mal formulada pelo livro. O correto é: Daniel foi com R$800 numa loja, comprou R$800 em mercadoria, mas no final, lá no caixa, ele ganhou 5% de desconto em cima de tudo que ele comprou. Então, quanto de troco o Daniel ganhou, né? Qual foi o valor desse desconto? Então, ele ganhou 5% de desconto de R$800. 5% de 800. Então, a gente só vai transformar aqui, olha, algumas coisas. Esse 5%, ele é 5 sobre 100, né? Então, vai ficar aqui, 5 sobre 100. No lugar do D, eu vou colocar o vezes. E vou repetir o 800. E vou fazer essa continha aqui, que a gente já aprendeu esse ano, que foi a multiplicação de números fracionários. É só eu multiplicar e dividir. Multiplico 5 vezes 800, depois divido por 100. 5 vezes 800 dividido por 100 vai dar 4.000. Dividido por 100, que vai dar R$40. Então, ele teve R$40 de desconto no final. Outra forma da gente fazer isso é esse 5%, o 5%, ele não é 0,05, né? Se eu dividir 5 por 100, vai dar 0,05. Então, eu faço o seguinte, multiplico 0,05 vezes 800, que vai dar 40, já vem o resultado direto. Então, você pode fazer esse passo a passo ou pode fazer assim direto também. Letra B. Numa escola de 900 alunos, 42% cursam o ensino fundamental. Quantos são esses alunos? Então, 42% de 900 alunos. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? 42 sobre 100 vezes 900. Multiplico 42 vezes 900 e depois divido por 100. Aqui eu já vou fazer de outra forma.
Em vez de eu multiplicar 42 por 900, eu vou dividir 900 por 100. 900 dividido por 100 dá 9. Aí é só multiplicar 42 vezes 9, que vai dar 378. Esse tipo de simplificação eu também expliquei para vocês num vídeo, numa das últimas aulas que a gente teve de multiplicação de frações, quando eu fui fazer os exercícios, e no final eu expliquei como é que fazia essa simplificação. Um dos vídeos, eu posso depois ver direitinho, na descrição lá no Classroom eu coloco qual foi o dia da aula para vocês olharem. C. O preço de um aparelho eletrônico, ele era R$ 1.200. Ele foi aumentado em 4,5%. Então, ele aumentou 4,5% em cima do valor que ele era, 1.200. Qual foi o valor do aumento em reais? Então, vai ser 4,5 dividido por 100 vezes 1.200. Posso fazer a mesma coisa, ó, divido 1.200 por 100. Vai dar 12. E agora eu multiplico 4,5 vezes 12. Isso aqui vai dar 54. Então, o aparelho eletrônico, ele era R$ 1.200, ele aumentou R$ 54. Esses dois exemplos estão lá na página 103. Então, tá assim. Numa turma de 40 alunos, 36 alunos foram aprovados. Qual foi a porcentagem de aprovados? Então, olha só. 36 foram aprovados num total de 40. Então, eu tenho 40 alunos e peguei 36 para ser aprovado. Aí, eu vou transformar essa fração num número decimal. Como é que eu faço isso? Eu divido 36 por 40. Se eu dividir 36 por 40, isso aqui vai dar 0,9. Agora, para eu transformar isso aqui em uma porcentagem, eu tenho que fazer ele ficar sobre 100. Para ele ficar sobre 100, olha, eu estou acrescentando 2 zeros aqui embaixo. Então, eu tenho que andar com a vírgula 2 casinhas decimais. Então, vai vir para cá a vírgula. Então, em cima, vai ficar o número 90. Ou seja, isso aqui representa 90% dos alunos. Letra E. Comprei ingresso para um show com 5% de desconto no preço. Então, eu comprei um ingresso para o show e eu comprei com 5% de desconto. O desconto ele foi de R$12. Então, qual foi o preço do ingresso sem o desconto? Qual seria o preço inicial do ingresso? Então, aqui a gente vai usar uma regrinha da seguinte forma. 5% de desconto equivaleu, né, a R$12. Se 5% de desconto foi de R$12, quanto que seria 100% do ingresso? Isso aqui que eu tenho que descobrir. Então, a gente vai usar um pouco de proporção. Então, vamos lá. Se eu aumento aqui de 5 para 10%, eu dobrei o valor, correto? Se eu dobro o valor aqui, vai dar 24. Eu dobrei o valor. Agora, de 10 para 100, eu multipliquei 10 vezes o valor. 10 vezes 10 foi para 100. Então, de 24 para o valor real, eu também tenho que multiplicar por 10. Então, vai dar 240. Ok? Mais para frente, a gente vai ver usar isso em regra de 3. Razão, proporção, regra de 3. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer esse esqueminha. Tentar achar alguma base para a gente poder chegar aos 100%, tá? Então, isso aqui, a cada exercício, a gente vai ter que fazer de uma forma diferente. Vai ter que parar para pensar em como fazer, beleza? E para finalizar, lá na página 105, a gente tem um pouco de desconto e acréscimo. Porque porcentagem está muito ligado a isso, descontos e acréscimos. Então, a gente viu alguns tipos de exercícios que falava sobre desconto, sobre aumento, só que a gente não chegou a calcular o valor final do desconto. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora.
Márcio conseguiu um desconto de 8% no preço de uma camisa que custava R$120. Então, a camisa, ela custava 120, o preço da camisa era esse. Só que ele teve 8% de desconto, então ele não pagou isso, ele pagou menos. Então, como é que a gente pode fazer? Tem duas formas. A primeira é calcular 8% de 120. É 8 sobre 100 vezes 120. Aqui eu não posso dividir direto, simplificar o 120 por 100. Mas eu posso simplificar eliminando esse zero com esse zero. Já facilita um pouco a minha conta. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 12 e dividir por 10. 8 vezes 12 vai dar 8 vezes 2, 16. Vai 1, 8 vezes 1, 8, então 96. 96 sobre 10. 96 dividido por 10 dá 9,6. Então, ele teve R$ 9,60 de desconto. Se ele teve R$ 9,60 de desconto, então quanto que ele pagou na camisa? 120 menos 9,6. 120 vezes 9,6 vai dar 110,4. Então, ele pagou na camisa R$ 110,40. Uma outra forma da gente fazer isso direto, sem ter que fazer em duas etapas, é que aqui a gente fez em duas etapas, a primeira e a segunda. Uma forma de fazer isso direto seria, eu tive 8% de desconto. Então, ao invés de eu pagar 100% da camisa, eu paguei 92% da camisa, concordam? O total é 100. Eu tive 8% de desconto, ficou 92. Então, ó, eu paguei 92% da camisa, 92% de 120. 92 sobre 100 vezes 120. Elimino esse zero com esse zero. Multiplico 92 vezes 12 e depois divido por 10. Isso aqui no final vai dar 110,4. Então, eu já pego o resultado direto, sem ter que fazer um outro tipo de conta. Então, vocês podem fazer tanto desse primeiro modo, quanto do segundo modo, que vai dar correto, vai dar certo, tá? Então, vocês têm dois caminhos para fazer esse tipo de conta. E para fazer o cálculo de acréscimo? Thalita comprou uma geladeira que custava R$ 1.800. Só que ela pagou parcelado. Como ela pagou parcelado, teve um acréscimo de juros, né? No total que ela pagou. Esse acréscimo foi de 12%. Então, ó, também tem dois modos de fazer. O primeiro modo, o valor é 1.800 e ela teve um acréscimo de 12%. 12% de 1.800. Aí, aquele esquema, 12 sobre 100 vezes 1.800. Aqui eu posso dividir 100 por 1.800, perdão, 1.800 dividido por 100 dá 18. 12 vezes 18 dá 216. Então, isso aqui foi o aumento que ela teve no final. Só que aí, quanto que ela pagou na geladeira? Ela pagou na geladeira os 1.800 que a geladeira vale, mais 216. Isso aqui dá R$ 2.016 que ela pagou na geladeira. Um outro modo de fazer. Eu tenho aqui, o preço da geladeira é de 100%. Se eu pago 1.800, eu estou pagando 100% da geladeira. Se eu tenho um acréscimo de 12%, então eu estou pagando 112% desse valor. Aí vai ficar 112 sobre 100. Meu Deus, que barulho é esse? Vezes 1.800. Divido 1.800 por 100. Dá 18. Se eu multiplicar 112 vezes 18, vai dar 2.016. Eu já estou fazendo também a conta direta. Aqui eu tive que fazer, ó, duas etapas. Essa primeira e a segunda. Aqui eu só fiz tudo em uma única etapa, com o mesmo resultado. Então, fica a seu critério ver qual é a melhor forma de fazer.
ou usando primeiro a forma, ou usando a segunda forma, você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Vou deixar as atividades e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Fiquem com Deus.